Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e venho trazer mais uma pérola para o povo colatinense, para o povo do Brasil e para o povo da terra. Vamos fazer menção da palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 a seguir. Está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias, as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Então vejam bem, meus queridos e minhas queridas, eu estou com 62 anos de idade e muitas pessoas podem pensar até que eu gravei este vídeo neste canal que eu criei no YouTube. Aliás, que não eu criei, que meu filho Micael criou para mim transmitir os conhecimentos adquiridos no percurso da minha vida. Mas, sem dúvida, de todas as coisas que eu fiz na minha vida, a coisa hiper, mega, super importante que eu fiz foi ler a palavra de Deus toda. E não é ler simplesmente, é examinar, é verificar qual é a intenção do autor por trás das linhas. Nós vemos aqui, meus queridos e minhas queridas, que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quantas pessoas já ouvi falando isso? Siga o seu coração. Oh, meu Deus! Como eu gostaria de poder fazer as pessoas entenderem, convencer as pessoas a entenderem que o nosso coração é perverso, que o ser humano é perverso. Mas existe um jeito de mudar essa perversidade do coração do homem. Na verdade, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando a respeito dos nossos sentimentos. Mas muitas pessoas ainda não entenderam que nós temos o poder de programar a nossa mente para fazer aquilo que pode trazer bons resultados. Um pai ou uma mãe, ele tem o poder de programar a mente de uma criança para que ela venha a ser feliz. E como nós devemos programar a mente de uma criança? Nós devemos procurar introduzir na mente delas pensamentos que estão de acordo com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, criei meus filhos vendo desenhos bíblicos, hinos de edificação espiritual, como, por exemplo, Diante do Trono, Cristina Mel,
Então, meus queridos e minhas queridas, a Bíblia diz assim, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Todavia, é necessário que o homem seja sóbrio, marido de uma só mulher, não cobiçoso de torpe ganância, não dado ao vinho, não espancador, que tenha cuidado dos seus, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meus queridos e minhas queridas, enganoso é o coração do homem, mas enganoso é o coração do homem que não programa a sua mente para ser feliz. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora e nós estávamos conversando sobre vários assuntos. O assunto que nós estávamos conversando é o fato de sermos alegres. E Deus me deu uma palavra muito bonita para falar com aquela mulher. A gente ser feliz é uma questão de opção, é uma questão de decisão. Nós podemos estar na pior situação, na situação mais difícil. Nós podemos estar na pior situação, na situação mais difícil. Mas precisamos de permanecer felizes. Mas para que nós venhamos permanecer felizes, nós precisamos de ter a nossa mente programada para ser feliz no meio da tribulação. Como? A Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. Trata-se do contentamento com as coisas que acontecem, porque quando nós ficamos contentes com as coisas que acontecem, mesmo que elas sejam dificílimas para nós ficamos em paz, porque sabemos que existe um Deus no céu e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E que se algo acontece na nossa vida de ruim, Ele pode converter o mal em bênção. Vou falar uma coisa, vou falar com muito cuidado. Teve algo que aconteceu na minha vida nos últimos 2 anos e eu sofri muito por causa disso. Algo relativo a trabalho. Mas depois, passado um tempo, eu cheguei à conclusão que Deus estava no controle da situação. Deus estava querendo me arranjar mais tempo para que eu tivesse tempo de pregar a palavra de Deus, de fazer a obra de Deus. E hoje eu me encontro realizado. Não que eu ganhei dinheiro com isso, ganhei cargo político, nem nada, não tinha intenção nenhuma disso. Apesar de que eu procurei me candidatar a vereador nessas últimas eleições para me testar nas urnas, porque eu nunca fiz isso, eu tenho curiosidade de saber o que é que vai acontecer. E eu não achei vaga no partido qual eu estou filiado. Eu não vou dizer qual é para não criar um constrangimento. Mas o fato é que nós vivemos num país
que é o país da Alice no País das Maravilhas. Um país que se diz democrático e que obriga as pessoas a votar. Se não votar, toma multa. É brincadeira, né? É um país que um cidadão quer se candidatar e não encontra vaga. Não sei, talvez é porque eu demorei demais a me organizar para isso. Talvez a culpa é minha. Mas eu vi um político falando outro dia, o Pablo Marçal. Eu ouvi ele falando uma coisa muito importante a respeito da candidatura independente. Eu achei muito importante isso, porque no Brasil precisa de surgir novos valores. Chega dessa política velha, antiquada, mofada do Brasil. É preciso de mudança. Mas você pode dizer isso, mas o que tem a ver isso com o coração enganoso? Coração enganoso. O que é um coração enganoso? Coração enganoso é aquele que pensa uma coisa e fala outra. É aquele que promete e não cumpre. Promete, às vezes, sabendo que não pode cumprir. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando que para ganhar uma eleição, a gente faz até o diabo. Sangue de Jesus tem poder. Isso é inaceitável sair da boca de uma pessoa que se diz uma liderança importante de um país. Por quê? As autoridades não entenderam uma coisa, que aquele que recebe o poder, ele precisa de ser um exemplo para a nação. Se as autoridades se corromperem, toda a nação se corrompe e vira uma bagunça. As autoridades, tem autoridades que pensam que pode fazer o que quiserem, mas não podem, pelo contrário, elas precisam de ser as primeiras pessoas a obedecer às leis. É claro que tem exceções. Tem casos que a lei não é possível ser obedecida, porque a gente precisa de usar o bom senso. Mas só eventualmente. Agora, no Brasil, é incrível como que as pessoas são verdadeiros caras de pau, brincando com a coisa pública. Meu Deus e meu Pai. Eu fico imaginando, será que essas pessoas pensam que Deus não existe? Que Deus não está vendo as coisas que elas estão fazendo? Quando eu começo a pensar assim, eu fico com pena dessas pessoas. Olha, sem brincadeira. Eu não sei se alguns conhecem aqui a história da mula de Balaão. A história da mula de Balaão está escrito lá no início da Bíblia. A história da mula de Balaão é o seguinte, pesquisa no Google que você vai achar. O profeta ia fazer uma bobagem, uma besteira,
e a mula freava no meio do caminho. E ele batia na mula para a mula continuar. E a mula empacou. E depois ela andou mais um pouco para frente e empacou novamente. Aí o profeta bateu nela de novo. Aí Deus deu voz à mula. E a mula falou com ele: por que o senhor está me batendo? Eu tenho te servido durante todos esses anos. E então, quando a mula falou, o profeta, acredito que ele pensou: tem algo anormal, sobrenatural acontecendo aqui. Eu nunca vi mula falar, não. Aí, Deus abriu os olhos espirituais de Balaão e ele viu que no caminho que ele ia, fazendo algo de errado, havia um anjo com a espada desembainhada. Ia matar tanto ele quanto a mula. E a mula viu o anjo. A mula foi mais inteligente do que o Balaão. Ela tinha mais o dom de discernimento de espírito do que Balaão. Assim no mundo hoje tem muitas mulas, com todo respeito, que ainda não entenderam a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro para ser lido todo, mas depois nós precisamos de meditar na profundidade das coisas que estão descritas nela, porque é muito importante nós entendermos, porque a Bíblia é o livro da vida. A Bíblia é o manual de procedimento, o qual ensina para a gente o que nós devemos fazer para sermos felizes. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Por que que Jeremias, o profeta Jeremias, foi usado por Deus para falar isso? Porque ele sabia que as pessoas, em vez de planejarem o bem, elas planejavam a beneficiar-se a si mesmas, ao invés de procurar ajudar os necessitados, usar o seu poder para convencer as pessoas a serem mansas, humildes, boas de coração. E eu me incluo nisso, eu também tenho minhas falhas e procuro corrigir, melhorar um pouquinho a cada dia. Mas o fato é que nós precisamos de programar nossa mente para sermos felizes. Precisamos de programar nossa mente para sermos felizes. E não podemos ficar chorando sobre o leite derramado. Precisamos de tocar o bonde para frente. Precisamos de ser otimistas, crer que coisas boas vão acontecer, desde que nós oremos e pedimos a Deus. Mas mais importante do que orar e pedir a Deus é obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus não precisa de enviar um anjo do céu para falar com você. Quando nós estudamos a Bíblia, é Deus falando conosco, basta nós seguirmos o que está escrito nela. Observemos bem. Está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Eu vejo hoje em dia, o tempo todo, tem mensagens na mídia procurando programar a mente da gente para nos destruir, para sermos infelizes. Eu sou assim. Eu fico com o controle remoto na mão. Sou eu que tenho o controle da minha mente. Eu não deixo ninguém me influenciar, não. Aquilo que entrou em contradição com a palavra de Deus, eu viro para outra página, onde vai ter algo que vai ser construtivo para a minha vida. E assim também eu sempre fui com meus filhos. Eu lembro que meu pai falava assim, meu filho, naquela época eu era novo, sem juízo, né? Para de assistir esses filmes pavorosos. Meu pai era esperto. Às vezes eu passava até 2 horas da manhã assistindo filme de terror. Pessoas jogando suco de abacate pela boca. Até parece que a vida já não tem sofrimento de sobra. Nós ficamos procurando ainda filmes com mais sofrimento ainda. Eu fico olhando as notícias que dão mais ibope, são aquelas mais tenebrosas. O motoqueiro bateu e flutuou no ar por mais de 5 metros. Depois caiu de cabeça no chão e morreu instantaneamente. Aí a gente vai olhar, tem 1 milhão de likes. A cultura do sofrimento. É isso que nós estamos vivendo hoje. A cultura do sofrimento. Os pais não têm mais tempo para os filhos. Geralmente a mulher trabalha fora, o marido trabalha fora. Quando muito, tem uma avó para com quem deixar as crianças. Veio na minha mente aqui agora, que eu fiquei sabendo, não sei se... Eu acredito que é verdade, que lá em Israel tem uma lei que é o seguinte: a criança, ela tem 2 opções. Ou ela pode estudar, e se ela não quiser estudar, ela tem que estudar o básico, pelo menos. Depois, se ela não quiser continuar estudando, o pai tem o direito de levar elas para a empresa, junto com ele, para que aquela criança venha aprender e desenvolver na profissão que o pai tem. Que lindo esse projeto, procurando unir a família e ainda por cima gerando emprego para a sociedade. E o governo fornece verba para o pai que age dessa forma, a mãe também, para ensinar as crianças a trabalharem já desde pequeno. Tem pessoas que dizem assim, estão escravizando as crianças. Meu Deus, eu fico com pena. Porque não adianta a gente querer torcer o cipó depois que a criança está mais velha. A gente tem que procurar disciplinar os nossos filhos enquanto eles estão pequenos, ensinar eles
Disciplinar não é castigar, bater, nada disso. Disciplinar é ensinar eles o caminho, no caminho em que devo andar. Eu tenho uma pessoa que chegou para mim e falou comigo outro dia assim: você é muito exigente, Wander, com seus filhos. Você é muito enjoado. Eu falei assim, meu amigo, quem obteve melhor resultado? Eu falei com ele, o seu filho tem 30 anos de idade, é um nem. Nem trabalha e nem estuda. Você quer me criticar? Meus filhos, um é formado em faculdade de informática, casado, já sobrevive por conta dele, tem casa para morar. O outro tem cidadania europeia. Será que quem que soube criar? Mora em Londres, vou falar a verdade. Mora em Londres, eu não queria falar não porque é assunto familiar. Mora em Londres, casado, pregador da palavra de Deus. O outro também mora em Colatina, casado, pregador da palavra de Deus. Será que eu obtive um bom resultado? Por que as pessoas me criticam? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar mal de mim. Mas na Bíblia está escrito assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus Cristo falou isso. Sereis levados diante dos tribunais. Mas ele disse também, fica tranquilo, porque na hora certa eu colocarei palavras na sua boca. E assim é o que acontece comigo. Então eu queria deixar essa palavra de contribuição para as pessoas que vão ouvir e ver este vídeo, que aliás são muito poucas pessoas que curtem, porque infelizmente são poucas as pessoas que querem ser felizes, são poucas as pessoas que querem alcançar a vida eterna, a salvação, a morada na Jerusalém Celestial, que muita gente pensa que é um conto de carochinha, pelo comportamento que eles têm nas suas vidas, mas está muito equivocado. E é melhor mudar de atitude enquanto ainda há tempo. Vou fazer uma oração em favor dessas pessoas. Querido Deus maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, meu Deus, ensinar essas pessoas a ler a Tua palavra e dar o entendimento correto a elas a respeito do assunto, para que elas possam ser sacerdotes e sacerdotisas no seu lar, a programar a mente dos seus filhos para serem felizes. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Meu Deus, salva, cura e liberta todos os moradores da terra, não deixe que nenhuma alma se perca. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria e nos dê salvação. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus. E desejo dizer só uma coisa. A Bíblia diz: em tudo dai graças a Deus. Eu queria me candidatar a vereador nessa eleição agora, a última eleição que passou. Mas não consegui. Mas não tem problema não, em tudo eu dou graças a Deus. Aleluia. Porque eu queria contribuir para mudar, para a mudança dessa sociedade. Porque infelizmente está seguindo num caminho difícil. Mas tudo bem. Eu permaneço feliz assim mesmo. Porque na verdade eu não tenho interesse em dinheiro, porque o mesmo Deus que multiplicou o pão no passado
Ele multiplica o pão no presente. Tem gente que pensa que o milagre da multiplicação dos pães acabou. Não, é porque você não percebe. Você come um pão, Deus manda o anjo colocar mais uns 2 pães dentro da sacola. É assim que acontece. Nós não percebemos, mas Deus ele continua multiplicando os pães. E ai daqueles que se levantam contra os pregadores da palavra de Deus com verdade. Precisamos de orar para eles ou para elas, para que Deus tenha misericórdia deles. E aí solicito também que, se for possível, que você faça inscrição no canal, deixe o like, acione o sininho, acione todas. Também, se quiser contribuir com esta obra missionária que eu estou fazendo, tem adicionado no meu vídeo o número do Pix e o número da conta corrente. Mas se você fizer isso, faça com alegria, porque Deus vai te recompensar. Eu agradeço a todas as oportunidades, em nome de Jesus.